Boa tarde, bem-vindo ao BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo de Rio Claro e região. Se você quer escutar sobre liderança, inovação, gestão de pessoas, vendas, expansão, franquias, aqui é o lugar. A gente sempre vai conversar sobre empreendedorismo e trazer uma pessoa especialista no assunto, que tem uma história de sucesso para contar pra gente. Meu nome é Roman Bessani e eu estou no estúdio da Prodígimos, um parceiro nosso que desde o quarto, quinto episódio por ali está com a gente gravando os nossos episódios, né, com essa qualidade de áudio e visual. É uma marca que a gente confia, que a gente recomenda. Prodígimos, se você quer ter um conteúdo de qualidade no digital, fala com eles, tem o QR Code na tela, vocês serão muito bem atendidos. Eu sou também o CEO da Bessani Soluções, uma empresa especializada em fazer um software de gestão com qualidade. Esse conteúdo de educação que a gente gosta é para ajudar os nossos clientes a expandir. E se você não é cliente ainda, não tem o sistema informatizando toda a sua operação, aqui está uma oportunidade. Deixe comentário que eu e minha equipe vai entrar em contato com você. Hoje, mais uma vez, ao lado do meu parceiro, pai, amigo, mentor, sócio, João Marcos Bessani. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um episódio, né? Aí nós estamos aí na cidade há mais de 30 anos e agora expandindo e estamos mudando, né, o nosso espaço, muito embora agora os nossos clientes, a maior parte tem vindo de fora de Rio Claro, até fora do estado, alguns, né? Mas nós estamos mudando aí para a Avenida 16, esquina com a Avenida 14, ali próximo à Localiza, né? Bem em frente, ó, ao lado da Localiza. Então, Ou a Localiza que está ao nosso lado, né? Vamos ver quem vai ficar a referência para quem. Quando você for falar da Localiza, fala ao lado da Bessani Fica mais fácil Soluções. É isso aí. E quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é mais do que especial. Rodrigo Saviolo, CEO da rede de academias X-Prime e COO da Hashtag e XP Franquias, com mais de 23 anos de experiência. Esse grupo de empresas da X-Prime, esse conglomerado de academias aí, são mais de 40 unidades, 50 mil alunos, faturou na casa de 50 milhões. Isso. Rodrigo, obrigado de aceitar o convite, complementa aí a introdução que eu dei para você, para a galera saber quem é você, se eu deixei de falar alguma coisa, e mais que isso, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Que isso, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos aí, espero que vocês gostem do conteúdo. A ideia é compartilhar aí um pouco do que a gente faz lá nessa rede de academias, tanto a X-Prime quanto a Hashtag. Em paralelo a esse trabalho também tem um trabalho de mentoria, de cursos sobre liderança, vendas. Então tenho duas vertentes aí. Inclusive, quem indicou você de participar foi um amigo em comum que você dá a mentoria para a empresa dele, que vem crescendo cada dia mais, prova que dá resultado, né? Com certeza, né? Felipe da Senses lá, eles estão há 3 anos já comigo e já veio 3 levas de liderança. Eu falei, ou seja, tá aumentando a equipe, tá dando certo. Verdade. E também a X-Prime vem crescendo forte, né? Em todos os sentidos aí, vem dando resultado. Ô Rodrigo, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, da gente entrando na sua trajetória. Hoje você é CEO e tal, a empresa faturou 50 milhões o ano passado, hoje tem previsão, qual que é a meta que vocês traçaram? A gente está crescendo bastante, né? A gente está com a segunda marca, a Hashtag, que é uma marca mais nova, que está com a expansão bem acelerada. Então a gente está com 2 anos, 3 anos que a gente está vendendo franquia, ela já está com 14 unidades. Nossa, então beleza. Trouxe um faturamento aí a mais, né? Além das academias da X-Prime, do que já tinha. Então o faturamento desse ano deve terminar o ano bem maior aí do que foi o ano passado, graças a Deus. Que bacana, que bacana. Como que você entrou nesse... Porque assim, eu sei que você vem de uma base de personal trainer. Isso.
que é um pouco diferente de ter a situação de CEO. Até estatisticamente, os CEOs no nosso mundão são mais da área de engenharia do que essa área de humanas, né? Total. Mas apesar que todos os negócios se baseiam em relacionamentos humanos, né? Sim. Mas como é que foi essa migração? Conta um pouco, você se formou, começou a trabalhar, como é que foi essa jornada? E deixa a gente entender a sua carreira para ter chegado nessa posição. Legal. Eu comecei a faculdade em 2000, né, no ano de 2000, né, fiz educação física na Unimep, em Piracicaba, me formei em 2003. Logo nos anos 2000 ali eu já comecei a estagiar, no primeiro ano de faculdade já comecei a trabalhar em academia. Você morava aqui já ou não? Eu morava sou de Piracicaba. Ah, morava lá em Piracicaba. Morava em Piracicaba. Nasci em São Paulo, mudei para Piracicaba com 2 anos de idade. E hoje você mora lá ainda? Tô morando aqui em Rio Claro, faz cá? 4 anos que eu tô aqui. E comecei a faculdade, eu era um cara que gostava muito de esportes, na época não sabia muito bem o que fazer ali, né, de curso, né, que formação. Meu pai ali queria que eu fizesse engenharia ou medicina, os cursos mais básicos eu fui meio contra ali, eles não gostaram muito na época. Da ideia? Você não vai ganhar dinheiro, você vai fazer educação física, você não vai ganhar dinheiro. Mas tá bom, mas é o que eu quero fazer aqui, eu gostava muito de esportes, não tinha muita certeza do que fazer. E eles aceitaram de boa ou ficaram meio assim no início? Minha mãe acabou me apoiando, meu pai não gostou muito da ideia. Não, mas beleza. Pô, beleza, vai lá, vamos embora. Eu comecei trabalhando já como estágio na área de musculação. Nessa academia que eu estagiei com musculação, acabei virando professor de ginástica também. Hoje eu sei que você treina. Nessa época você já treinava. Você falou que gostava de esporte. Um dos esportes que você gostava e praticava era a musculação, era musculação já ou não? Era musculação. Até me ajudou ali no primeiro estágio, que eu já treinava desde os 16 anos. Tinha uma noção ótima. Tinha uma noção boa, uma prática boa, né? Então me ajudou até a entrar nesse primeiro estágio aí, que era de musculação. Uhum. Aí eu me formei em 2003, logo que eu me formei, eu entrei numa outra academia que chamava Flex Training em Piracicaba. Eu era professor e nessa academia eu já entrei como coordenador. Então foi uma academia que eu já tive que começar a estudar sobre liderança, entender alguns outros processos para assumir esse papel ali dentro. Quantos professores tinha nessa academia nessa época? Cara, era pouco, tinha tipo um formado por horário e mais 1 ou 2 estagiários ali. De manhã era 2, né? Um formado e um estagiário, à tarde a mesma coisa. Aí à noite a gente trabalhava com mais estagiários. Então eu era coordenador dessa academia. Tá. Vamos dizer que tinha quase 10 pessoas ali. Exatamente. Por que você acha? A primeira pergunta aí, para até gerar um aprendizado para nossa audiência. Por que você foi escolhido? Legal. Porque entre 10 pessoas, lógico que os estagiários eram mais difíceis ali de serem escolhidos. Mas por que você? Eu trabalhava nessa academia que eu fiz estágio anteriormente, que eu era professor de ginástica e tudo mais. E essa academia, essa Flex Training, um dos sócios, o cara fazia faculdade comigo. Tá. E aí eu passava nessa academia dele, que ele tinha acabado de abrir em sociedade com outro colega nosso lá, que eu acabei conhecendo através dele, né, que era o Juliano Piton. E eu sempre passava lá, bater papo ali, tava indo embora pra casa, acabava passando lá conversando. Eu conversava muito com o Juliano, que era o sócio, né, administrador ali do negócio. E ele acompanhou a minha jornada ali dentro dessa outra academia, o que eu fiz, mesmo sendo estagiário, já dava as aulas de ginástica, já vinha Tinha ali... proatividade, já vinha me despontando ali, ele sabia um pouco ali da minha história. E eles acabaram separando a sociedade. Nessa época, quando ele separou a sociedade, eu estava me formando. O sócio dele, que era o educador físico, não tinha terminado a faculdade ali, enfim. E aí ele me chamou, falou, cara, vou precisar de alguém para assumir o lugar do Gustavo aqui, não como sócio, mas na parte técnica ali da coisa. E também preciso de um coordenador. E aí eu pensei em você. Então eu já entrei na academia ali, né, como esse coordenador, mas com base ali no que ele conhecia e via eu já fazendo mesmo durante a faculdade. Então acho que a proatividade de já estar estudando, de estar sempre indo para São Paulo, fazendo cursos e tudo mais, acho que ele olhou e falou, esse cara tem alguma coisa diferente ali e tal. É aquilo que meu pai fala, né, Versa? Tem potencial, né? Sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem alguém olhando. E muitas pessoas acabam não prestando atenção nisso, né?
Não muda nada. Se eu fizer ou não fizer, não muda nada. Mas é um conceito errado, né? Sempre muda. O mundo com a gente no centro, né? Você só olha pro que eu tô vendo e não pensa, pô, o que vai mudar a pessoa me vendo tendo esse comportamento? As pessoas vai me gerar oportunidade, vai me tirar oportunidades, porque de repente você tá sendo monitorado, vai ser convidado para alguma coisa e você faz uma atitude que você não vai ser mais convidado. Perfeito. Né? E até trabalhar com propósito. Se seu pai mesmo falar, isso pensamento antigo, isso aí a gente pensava assim também. Se isso dá dinheiro, era comum a gente pensar assim, né? Nossa, Depende de como você faz isso, né? Isso, e aí isso tem mudado. Não trabalhar, não pensar se isso vai dinheiro, mas trabalhar com propósito. E quando você trabalha com propósito, isso acaba gerando, é automático, né? Não tem como não gerar uma renda financeira. Não, e o que o Saviolo falou gente, depende de como você faz isso, porque hoje em dia, com modelos de negócio alternativos e variados, por exemplo, qual era a profissão que era menos valorizada por décadas? Professor. Pra pensar. Verdade. E hoje, com esse negócio de digital, os caras que vendem curso basicamente são bons professores. Exatamente. Com uma boa didática. Total. E se sabem se vender. Então, até profissões que foi por muitos anos bem pouco remunerada, a coisa deu uma invertida. Então, depende de como você faz. E essa era a frase, genial, né? Mas isso não dá dinheiro, né? Isso não dá dinheiro. Era a frase, né? Tem algumas aí. E olha que engraçado. Educação física era uma delas, né? Eu entrei nessa academia, eu já estava formado, então, além do meu horário como professor e coordenador, eu já iniciei no trabalho de personal trainer, naquela época, ali em 2004. E eu consultei o mercado, vi quanto que o pessoal cobrava em média, falei, beleza, eu vou começar cobrando aqui na época R$30 a hora, baseado no que eu tinha visto ali o pessoal cobrando, e eu comecei a captar os primeiros alunos. E eu me dei bem com isso também, né? E aí começou a encher a agenda, então assim, eu passava o dia na academia, eu abria a academia às 5h30 da manhã, ficava até, acho que 1h da tarde, se eu não me engano, ia embora pra casa, almoçava, descansava, Caraca. Voltava, sei lá, 3h da tarde, dava personal trainer até 8h da noite. Agenda lotada. Agenda lotada. E nessa época, eu já comecei a ganhar ali pra época 4, 5 mil reais. Nossa! Por conta do personal trainer ali. Então, assim, até o negócio, não vai ganhar dinheiro. Eu já comecei ganhando dinheiro até que rapidamente. Pra época era muita... Sendo professor de academia. Vamos exatamente. Falar de um jeito escrachado. Exatamente. Assim. Já quebrou o mito ali, isso que eu quero dizer. Exatamente. Né? Então, assim, já despontei ali nessa questão do salarial. Não, e que ano que era isso? Porque 2004. Nossa, 4 mil reais hoje é um bom dinheiro, mas na época era 10 mil reais. Sei lá, acho que até mais. Acho que até mais. Acho que quase uns 15 aí. E quando você faz com propósito, eu sempre faço. Quando eu vejo uma pessoa que tem um propósito, você vê que está trabalhando com afinco, eu sempre falo, não importa o que você fizer, vai dar, não tem como dar errado. Até vender coxinha, vai dar certo, porque você vê que o cara trabalha com propósito, com afinco, você vê que ele é dedicado. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E pegando esse gancho da sua fala, né, e um pouco do que você falou também, eu falo muito isso pro pessoal que trabalha em academia. Porque às vezes a pessoa está em um determinado ambiente, ela fala, mas aqui não me valorizam. Mas eu acredito que sempre tem alguém olhando. Né? E esse alguém pode ser alguém de fora. E que pode te trazer essas oportunidades. E quando a gente fala em academia, a gente tem 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas treinando no lugar. Passando então, por ali. Quantos empresários não tem ali que pode te dar uma oportunidade por você estar fazendo um bom trabalho? É uma vitrine. Total. Só que você não enxerga. Muita gente não enxerga isso. Não. Exatamente. Né? Os caras não... Essa é a fala, né? O pessoal não me valoriza fazer meio de qualquer jeito. Mas é aí que tá, é a vitrine, Quantas pessoas tem olhando? E é aquela coisa, né? É igual relacionamento, né? Eu não o fulano não me valoriza, não. Quanto mais você se sentir ruim, menos você vai se arrumar, menos você vai se cuidar e menos vai ser valorizada ainda. Total. Então começa a valorização do como eu me valorizo, né? Como eu me vejo,
né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não tem como. Todo o resto não faz sentido. E o pessoal inverte a ordem aqui, né? Eles querem ser valorizados para depois entregar. E não existe isso. Primeiro eu invisto, eu entrego, e aí eu obtenho a valorização. Então, realmente, tem que começar comigo, né? Até na contratação, se a gente for pensar, a pessoa não entra mulambenta, ela entra se vendendo. Falando que faz e acontece. Aí ela vai ter uma oportunidade de provar que faz e acontece. E ela não faz. Só que se ela não fala assim, ó, vou fazer e acontecer se você me valorizar. Perfeito. Ela fala, eu faço e aconteça, né? E o que eu fico mais sentido, assim, né? Assim, não sei se seria a dó das pessoas, mas só para fechar esse... É que a vida dela vai passar muito... A vida passa muito, não dela, de todas as pessoas passa muito rápido. E ela só tem uma oportunidade de ter uma vida épica, ganhando um bom salário, que nem você, que é nessa jornada. E a empresa, ela pode ser centenária, ela pode passar de geração, que nem eu sou a segunda geração. Tem empresas que são várias gerações. Então a empresa pode existir com essa pessoa lá ficando o tempo que for e depois... Para a empresa, não muda muita coisa essa pessoa fazer corpo mole. Talvez não vai ter os resultados tão bons quanto poderiam ter, mas para essa pessoa... O principal prejudicado é ela. Não é? Exatamente. É só essa jornada que ela tem, cara. E é um período curto que ela vai poder potencializar os ganhos. Exatamente. Show. E aí, meu amigo, você foi escolhido. A gente acabou entrando nos detalhes, mas eu acho que é importante para as pessoas verem que não é aleatório, né? O Saviolo tá lá. Teve sorte. Teve sorte, né? E foi até legal a sua pergunta, que eu falei, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu entrei ali já de cara, né? Pô, que era? Eu passava lá, conversava, o cara, através das conversas, ele... Pô, vou te levar para lá, quero você lá. E reparando nos resultados, nos feitos, nas atitudes, né? Show. E aí você assumiu virou coordenador, junto com o personal e tal. E aí, qual foi o próximo passo? Isso tudo me forçou a começar a estudar outras coisas que a educação física não ensina, né? Perfeito. Então, principalmente a parte de liderança. Então, ali eu comecei, né, a olhar para outras coisas, fazer curso. Aí eu fui fazer um curso que era para coordenador e a pessoa que deu esse curso, que é um cara do mercado, que está no mercado até hoje. De academia mesmo ou geral? De academia mesmo. Ele falou muito sobre o estudo da liderança e de a gente se especializar, né? Buscar ali entender sobre vendas, sobre gestão. E ele sugeriu algumas pós-graduações na época. E uma delas foi a de gestão de negócios com ênfase em marketing na ESPM. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer esse negócio. Que legal. E aí eu fui fazer essa pós-graduação. Você acha que essa mentalidade desse curso de coordenador, que vamos dizer assim, para um time, foi te ajudando para criar alicerces como CEO hoje? Total. Porque ali ele abriu minha mente, né? De tipo, cara, você precisa estudar outras coisas. E até assim, pensando na carreira do educador físico, ela acaba sendo curta. Você não vê profissionais com 50 anos na sala de musculação hoje. Entendi, verdade. Personal trainer não vê. E se vê, a maioria tá numa decadência ali, tá começando a perder ali. Então ele falava muito, cara, e a área de gestão, a área de lideranças é uma área que você pode ganhar mais dinheiro, não ficar só com o básico ali da educação física. E aí eu fui estudar, fui fazer essa pós-graduação, comecei a ter outros olhares e estruturar mais o meu negócio de personal trainer e também o trabalho ali como coordenador. E nessa jornada eu tive um casal de alunos que eles tinham uma corretora de investimentos em Piracicaba que chamava Magliano. E era um investimento em bolsa e tinha algumas palestras ali que eles davam para ensinar as pessoas a investirem. Eu dando personal para eles, conversando, eles foram me contando, falando o que fazia, eu fui fazer essas palestras e comecei a investir também. Então, né, uma outra coisa, pô, não guardava dinheiro, não sabia muito, ali eu comecei a ver que o salto ali do personal trainer, quando você sai de estagiário e começa a ganhar já dinheiro rápido, que o personal trainer proporciona isso, cara, eu achei que tava rico, né? É muito grande. Às vezes o estágio não ficava no salário mínimo, não, né? 200, 300 reais na época, e de repente formei, era 1.000 e pouco de salário, mas o personal 4, 5,
achei que tava rico, né? E a gente não é educado para investir, para guardar, para ter um negócio. A gente é educado para queimar o dinheiro. Queimar o dinheiro. Né? Já parcelei o carro, já comprava tênis, relógio, óculos, tudo errado. Tudo parcelado. E aí o dinheiro entrava quando sumia. Sumia. Tinha menos dinheiro quando era só estagiário. Né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer os cursos lá e comecei a investir dinheiro lá com eles também, aprender. E eu comecei a indicar as pessoas para ir fazer essas palestras. Falar pros amigos, pô, vai lá, legal, tem possibilidade de você guardar. Porque tinha te ajudado, Tinha me ajudado, tava me ajudando. E eu comecei a levar bastante cliente para eles, porque eu tava no ambiente da academia, onde eu conhecia muita gente. É uma vitrine, né? Exatamente. E aí eles olharam e falaram, pô, esse cara tá trazendo um monte de gente aqui sem ganhar nada, vou pagar para ele uma comissão e ele vai trazer mais pessoas. Ele só, vou começar a pagar para você, para cada pessoa que você trouxer e virar cliente. Eu falei, beleza, né? Então eu continuo com o meu trabalho aqui, com o que eu faço, com o que eu gosto, com o que eu amo e vou ganhar mais dinheiro aqui também. E eu comecei a indicar várias pessoas e eu levei muita gente para lá. E aí eles me fizeram uma segunda oferta. Cara, você não quer aprender a gerenciar a carteira desses clientes, a fazer o trabalho que a gente faz? Eu falei, nossa, mas eu sou educador físico, como que eu vou fazer isso? Não, a gente ensina, você faz os cursos, tira a formação e boa, né? Eu falei, pô, interessante. E eu já tava ganhando um bom dinheiro só com as comissões. E ele falou, a partir do momento que você começar a fazer isso e ficar mais aqui no escritório, a gente vai pagar um X a mais e depois você tirar a certificação, um outro X a mais. Falei, poxa, interessante, né? E eles falaram, meu, sai da academia, que você ganha pouco, o salário não era alto, né? Fica somente com o personal trainer, que é onde você ganha mesmo dinheiro, e o horário comercial você fica aqui com nós. Então você não precisa abandonar o que você faz, até pra você entender se funciona ou não. Se é isso. Aí eu acabei saindo dessa academia, foi no final, eu saí no começo de 2008, avisei em 2007 que eu iria sair. Aí eu segurei até março de 2008, não fiz como a maioria que larga na mão, né? Fiquei um tempo ali pra gente preparar outra pessoa, pra colocar outra pessoa no meu lugar. Inclusive a pessoa que assumiu o meu lugar é o Fábio, que é o fundador e dono da X-Prime. Caraca, sério? Ele era meu estagiário nessa academia, foi o cara que se formou. E aí eu falei, coloca o Fábio, né? O Fábio assumiu o meu lugar ali. E aí eu ficava no horário comercial nessa corretora e continuei trabalhando com personal. Tá. E aí eu tive um outro ganho, né, de aprendizado muito forte, que comecei a entender mais sobre empresas, sobre finanças. Pô, lei balanço, DRE. E total, ali, tanto análise mais fundamentalista como análise técnica, foi uma baita escola. Que legal. E o trabalho em si é um trabalho de vendedor, né, que precisava captar clientes, mostrar ali, então tive que aprender a vender, tive que aprender a me relacionar melhor com as pessoas e tal. Então, mas querendo ou não, você já vendia. Só que não tinha intenção nisso. Exatamente. Né? Intencionalidade. E nem foco, né? Já vim estudando um pouco ali por conta do personal, de vender e tudo mais, mas ali eu tive que Mas olha que interessante se a gente voltar na sua história. Porque assim, quantas pessoas... Vamos voltar lá no curso do coordenador. Que ele falou a mesma palestra ali. Um monte de gente. Um monte de gente. Quantas pessoas abriram a cabeça e falaram assim, pô, eu tenho que ir além de ser o coordenador mesmo. Exato. Quantas pessoas foram se interessar para... Aí, olha o leque de oportunidades quando você trilha um novo caminho. Sim. Cara, você foi fazer o curso. Esse foi o novo caminho. Do curso, te abriu a possibilidade para hoje ser CEO, para trabalhar no mercado financeiro. É um leque de oportunidades. E toda vez que você... Que na época eu tenho certeza que quando você foi fazer o curso de coordenador, você não imaginava isso. Nem de jeito nenhum. E toda vez que você muda alguma coisa, né? Você muda, faz alguma coisa diferente. Nova, né? Um novo a possibilidade de surgir uma inovação é... Gigante. É grande. E aí, desculpa, mas vamos voltar lá. Foi só, falei, pô, caraca, velho, olha quantas oportunidades apareceu aí de um curso de coordenador que nem precisava fazer, ninguém pediu você. Exato. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando nesse local e aí eles ofereceram pra gente virar sócio do negócio, mas tinha que fazer um investimento, não tinha o dinheiro na época. E eles estavam mudando ali o formato de trabalho da empresa, né? Tinha várias pessoas como eu que vieram de fora e prestavam esse serviço que é um agente autônomo de investimento, né? Tirei a certificação na época, tudo para poder fazer esse trabalho. E eu falei, puta, eu vi que eu não conseguiria ficar ali.
né? Eu falei, puta, não vai dar pra ficar aqui. Eu peguei eu e mais outra pessoa que trabalhava comigo, que a gente dividia a carteira, a gente era sócio na nossa carteira de clientes ali, e falei, cara, vamos ter que sair, vamos ter que montar uma outra corretora. E o Paulo, esse meu amigo sócio, ele conheceu uma pessoa em São Paulo que nos conectou, né, com uma corretora de São Paulo que chamava Tove. E aí a gente saiu, né, dessa corretora Magliano e a gente montou o nosso escritório em Piracicaba. Inicialmente a gente começou em casa, né, ali tudo. Aí a gente fez essa ponte, conseguimos essa corretora, migramos os clientes. E aí os caras toparam abrir um escritório para nós em Piracicaba. Eles nos ajudaram com a estrutura, tudo. E a gente pegou um cliente nosso, que era o Stefano Dedini, e convidou ele para trabalhar junto, que ele estava se formando em direito, mas não queria trabalhar como advogado. E tinha grana ali, gostava do mercado financeiro, ele também topou, a gente abriu o escritório nós três. Aí a gente ficou acho que mais uns 2 anos com essa corretora. E na época a XP Investimentos estava trazendo para o Brasil o modelo de shopping financeiro, que é um modelo que eles têm hoje, que cresceu absurdo. Foi o que mais alavancou eles trazer esse modelo, que era uma cópia de uma corretora americana que chamava Charles Schwab. E aí eles começaram a captar outros escritórios para migrar para eles. E a gente migrou para a XP. Ali foi uma baita escola, que tinha uma baita assessoria deles, ensinando a fazer todo o trabalho comercial, de captação, de reunião. Tinha uma parte educacional também, que foi algo que me ajudou a me desenvolver como professor ali também, de dar as palestras, que a gente fazia encontros, né, com as palestras gratuitas para trazer os clientes para aprenderem mais como investir, e aí ficava mais fácil de adquirir eles como cliente depois. Então ali foi uma baita escola. Aí eu fiquei, acho que mais uns 3 anos, eu fiquei um total de uns 8 anos no mercado financeiro. Aí eu tava nessa jornada, né? De manhã das 6 às 9 personal, das 9 às 5 da tarde na corretora, e depois das 5 até as 8 da noite personal. Essa jornada, todo esse período, essa longa jornada, né? Das 6 da manhã até as 8 da noite. Só que a gente pegou uma época do escritório ali que a gente teve muitas crises no país, né? Ainda o mercado financeiro ainda não era popular como era hoje, com Thiago Negro, Bruno Perini, não tinha toda essa divulgação. E eu não estava conseguindo alavancar ele ali financeiramente. A época da Dilma, da crise, uma série de coisas ali, foi um período bem turbulento ali. E trabalhando longas jornadas também, meu casamento já não estava legal, ficando muito tempo fora de casa, tal. Eu tomei a decisão, eu vendi o escritório. Isso foi em 2014. E os meninos continuaram ou não? Não, um dos sócios tinha saído já antes, a gente ficou em 2. Aí eu falei pro Stefano, falei, cara, não vai dar para eu continuar, preciso sair, preciso ver meu casamento aqui. Não estamos conseguindo ganhar dinheiro aqui, eu ganho mais dinheiro hoje com o personal da maneira que está. Oscilava muito, né? Tinha época que ganhava muito, tinha época que não ganhava nada. Ele falou, sozinho eu não fico, vamos vender. E aí tinha uma pessoa que trabalhava pra gente, igual eu trabalhei lá atrás no outro escritório, e ele comprou. Ele ficou com a corretora. Legal. Aí nessa época eu voltei a dar personal trainer, enchi a agenda ali, voltei a ganhar bem ali, mais do que estava com a corretora, inclusive. E aí o Fábio já tinha voltado para Rio Claro, tinha montado o X-Prime, tava com 6 unidades abertas e tinha vendido mais 3, 4. Caraca. Aí ele me ligou e falou, cara, quer bater um papo com você aí, que vamos sair comer um lanche, alguma coisa? Eu falei, venha e tal. Aí ele falou, foi lá conversar comigo, sentamos, ele falou, cara, tô com 6 unidades abertas, o negócio decolou, vendi mais 3, 4 agora, não quer trabalhar comigo, não quer ir lá trabalhar comigo e tudo mais, tal, né, eu queria que você fosse gerente de franquias e que você cuidasse da parte comercial das unidades, que hoje sou eu quem faço, mas eu tô fazendo de tudo ainda, né, preciso ter alguém agora me ajudando. Ele tinha as pessoas da unidade que ajudavam, que já estavam trabalhando com os cargos, mas era todo mundo ali da área que não tinha tido essa outra experiência que eu tinha vivido de ali. Negócios mesmo. Exato. Aí ele falou, na época ele falou, cara, eu sei o quanto você ganha hoje com personal, que eu sei que você tá dando aula o dia inteiro. Na época eu ganhava acho, em torno de uns 10, 12 mil reais ali. Aí, só que assim, a minha proposta é bem menor que isso, porém acho que vai ter uma possibilidade de crescimento grande.
você tem como participar, crescer junto, o negócio tá mostrando já que tem um caminho. E na época ele me ofereceu R$3.500. Aí eu falei, puta que pariu, cara. E ao mesmo tempo eu não tava feliz já trabalhando como personal trainer. Eu tinha vivido um universo dos negócios que é diferente. Totalmente diferente, com várias possibilidades de ganho e tudo mais. Por mais que eu ganhasse bem, era limitado às horas que eu... Você tinha chegado no teto ali, no teto ali, exatamente. Sua agenda estava cheia. Não tem escala, né? Não tinha escala, exatamente. Mesmo que subisse a hora, não ia mudar muito. Não ia mudar tanto ali e tal. Não tinha esse negócio do online ainda, lá, de vender treino online e tal. Tava começando, mas, né? Aí eu tava assim, já não tava feliz mais trabalhando ali como personal trainer, e eu já percebia que meu trabalho tava piorando, e eu não queria, né... entregar algo ruim. Ruim ali e tal. Aí pensei bastante na época, eu falei, puxa, eu acho que eu vou aceitar. Vou me ferrar Você bastante. tava casada? Eu tava me separando, tinha voltado a morar com minha mãe, e foi uma época bem ruim. Que eu me separei, voltei a morar na casa da minha mãe, e eu deixei tudo lá pra minha ex-mulher, por conta, tinha minhas 2 filhas, a Júlia e a Alicia, que hoje estão com 15 e com 12 anos, e deixei carro, ficou a casa, ficou tudo, saí sem nada, fui pra casa da minha mãe e vim com esse salário, e pagava ali já a pensão, né, já tava negociando a pensão ali. Falei, cara, isso aqui não vai dar pra nada, eu vou pagar a pensão, não vai me sobrar quase nada. Aí conversei em casa, e minha mãe falou, você tá aqui, os custos aqui eu já tenho mesmo, segura a onda pra você dar uma alavancada lá. E eu topei. Aí eu vim, foi difícil porque realmente não me sobrava grana, né? Antes eu tinha casa, carro, viajava todo ano, né? Família, e de repente nada, e o salário ali, né? Deu uma bagunçada na cabeça na época, mas vim, me debrucei no trabalho e comecei a tocar. E aí toda essa experiência lá atrás, todos esses estudos me ajudaram, né, a começar a desempenhar esse cargo ali de gerente de franquias ligado à parte comercial das unidades. Aí eu fiquei 6 anos nesse cargo, fui tendo alguns upgrades, mas pequenos upgrades ali de salário, foi difícil ali, mas eu acreditei no projeto. E eu gostava do que eu estava fazendo ali, né, gostava dessa parte de liderança, de ensinar, de treinar as pessoas, de visitar as unidades para prestar o suporte, fazer com que eles performassem bem. Eu me sentia bastante realizado fazendo isso ali. Aí eu fiquei 6 anos nesse cargo e sempre igual foi lá atrás, né? Sempre entregando mais, sempre ficando mais, buscando, estudando, né? E a maior prova do êxito disso é que um liderado seu, quando abriu o negócio, pensou em você para liderar de novo o negócio dele. Exatamente. Então, assim, marcou de alguma maneira o que eu fiz por ele lá atrás, com certeza. Não é? Com certeza. E agora ele deve estar satisfeito, mas falando assim, lá atrás. E não tinha tanta experiência, mas de alguma maneira... Pegou ali, né? Ele era de Rio Claro, tava morando em Piracicaba, cara, eu dei muito suporte para ele lá. Não só dentro do trabalho, como fora e tal. A gente acabou ficando muito amigo. Mas é isso aí. Marcou de alguma maneira. Falou, cara, vou trazer esse cara pra tocar meu negócio. Fiquei 6 anos no cargo. E aí com 6 anos, no meio da pandemia, ele me fez a proposta para assumir como diretor, como CEO da rede. E falou, cara, você já tá aqui um tempo, tô vendo a entrega. Na verdade, você já faz praticamente papel. Só não tem o cargo, não tem o salário. E tá na hora de eu te dar essa oportunidade e fazer esse reconhecimento. Porém, nós estamos no meio da pandemia, né? Eu não tenho a condição de fazer o que eu gostaria agora. O plano para você é esse. Salário tanto, carro, casa, isso e aquilo, tal. É esse. Eu não consigo te entregar tudo isso hoje. Eu consigo fazer um escalonamento aqui, conforme a gente for saindo, eu vou incluindo todas essas coisas. Você topa? Bora, já tô aqui, tô fazendo. Pelo menos agora eu já sei pra onde vai, né? E vambora, tal. Aí eu assumi, e aí começou a vir esses benefícios, né? Aí no período de 2 anos eu já tava com o pacote completo ali. Aí eu acabei me mudando pra Rio Claro, porque eu vinha e voltava de ônibus todos os dias. Então, aquele ônibus circular que vem, que é péssimo, né? Que é 30 minutos de pista, mas levava 1 hora para chegar aqui.
É isso mesmo. E foi 6 anos nessa jogada, né? De vir e voltar Pagando de ônibus, esse preço, né? ganhando pouco ali, né? Perto do que eu ganhava lá atrás, me sacrificando. E esse é um recado importante pra galera também, porque todo mundo começa a fazer algo, o cara já acha que vai ter o retorno de imediato. E o retorno, ele é demorado, né? Então, assim, no meu caso foi 6 anos. Só que aí ele veio com força, né? Ali, o cargo, todos os benefícios e tudo mais. E a visibilidade que isso me trouxe também, que me impulsionou as outras coisas que eu fazia externamente. E aí eu já tô há 4 anos nesse cargo, totalizando 10 anos de empresa. Que legal isso que você colocou, né? Até esse conselho, né? Que muitas pessoas acabam vendo só o que você está ganhando. E o que eles não enxergam é o quanto você está aprendendo. Então eu sempre falo isso. Quando você tá ganhando para aprender. Eu gosto de falar essa frase, você está ganhando para aprender. Foi o que aconteceu. Você ficou 6 anos ali ralando, mas você estava ganhando para aprender. Então então é lucro, tudo é lucro. Total. Tô ganhando para aprender. Aí você viu e hoje a recompensa, né? Total, com certeza. Você tá tendo essa oportunidade, né? De estudar, aprender, aplicar. Algumas coisas dão certo, outras dão errado. Então, realmente, é uma trajetória de aprendizado ali constante, né? A oportunidade que ele me deu aí. Então, eu falei, tem que abraçar, tem que ir para cima, né? E tocar esse negócio da melhor maneira possível, como se fosse meu. Ô Saviolo, o que você falou de alguns desafios aí, né? Pô, não é fácil vir todo dia, 6 anos, né? Enfim, esse transporte. Mas qual foi o seu principal desafio? Você olhando assim, para chegar onde você chegou, o que você teve mais dificuldade de superar, aprender, resolver dentro dessa trajetória? Pode ser nesses últimos 10 anos, aí lá atrás, quando era diretor de franquias ali, ou como CEO agora, porque às vezes o transporte é algo ruim, desconfortável, tal, que mexe um pouco com o brio, tal, mas às vezes não é o mais difícil, às vezes tem um problema, tem umas situações, tem tipos de pessoa. Qual foi o seu maior desafio nessa jornada? Eu acho que a gente tem que se apegar a alguma coisa que a gente quer chegar, né? Ter uma visão ali de longo prazo e buscar alguns impulsionadores para a gente conseguir, né? Passar por toda essa etapa, né? Por tudo isso. Então, assim, eu tive esse desafio aí relacionado à questão financeira, que acabava mexendo muito, né? Então, durante 6 anos ali, eu não pude fazer muitas das coisas que eu fazia anteriormente com as minhas filhas, né? Ganhando ali o que eu ganhava, pagando pensão, o que me sobrava, era extremamente difícil não poder fazer certas coisas com ela que anteriormente eu fazia, ter que negar muita coisa e tal. Então eu sempre pensei muito nelas. Cara, preciso me virar aqui, né, crescer de alguma maneira, fazer as coisas para poder dar mais segurança para elas e parar de passar por isso que eu tô passando agora, né? Que eu acho que foi um grande aprendizado ali. E acreditar que as coisas dariam certo ali no futuro. Então, acho que o desafio da questão financeira foi um negócio forte ali que com filho isso pega muito, né? Pegou muito. Se assim, é você sozinho, é um perrengue. E até me atrapalhou durante uma parte dessa jornada, que foi uma época que eu dei uma estacionada, né? Desses 10 anos não foi só maravilha. Os 3 primeiros anos ali foi muito difícil para mim. E foi uma época que eu parei de treinar, eu parei de estudar, eu acabei entrando ali numa zona ruim ali, e que de certa forma teve algum momento ali que eu tive um ponto de virada que eu falei, cara, eu não tô fazendo todas as coisas que eu fazia e continuando do jeito que eu tô, eu não vou conseguir mudar essa situação, então eu preciso voltar a ser o cara que o Fábio me contratou. O Fábio me contratou porque ele conhecia um Rodrigo. E eu não estava sendo esse Rodrigo. Caraca, e pra você fazer essa autoanálise é difícil, né? Foi muita porrada, foi muita coisa que aconteceu ali que mexeu. Aí eu falei, puta, cara, eu não tô sendo o cara que esse cara contratou.
Qual característica você via que o Fábio... Porque uma coisa é a época do Python, né? É da época do Python. Ele, você falou, proatividade e tal. O que você acha que o Fábio visualizou em você e que você viu que nesse momento você não estava sendo? Por exemplo. Pode ser a própria proatividade, não sei. Eu acho que muito disso, sim. Eu acho que ele viu essa busca minha e coragem de entrar num outro segmento e aprender uma porrada de outras coisas. Então, acho que ele falou, pô, você é o cara que é da área e que tem essa outra vivência fora, que teve essa ousadia de ir, de empreender. Então, acho que esse é um cara que vai, é um cara que está sempre estudando, que está sempre... eu sempre tive essa questão de querer treinar, de querer ser disciplinado, de manter os estudos, de sempre estar buscando, sempre fiz pós-graduação, muito curso. Naquele momento eu não estava fazendo nada disso. E qual o conselho mais errado que você seguiu? Conselho mais errado que eu segui? Tá aqui, agora pegou, hein? Porque tem uns conselhos que você só percebe que é furada. Não, porque pensei nisso que você falou que entrou numa fase mais estagnada, vamos colocar assim. Eu não sei, não vou dizer que foi um conselho, né? Mas assim, a gente às vezes fica num ambiente que é um ambiente de pessoas medianas, medíocres, e a gente se acostuma com aquele ambiente e acha que tá tudo bem, porque tá todo mundo naquele ambiente. Tá todo mundo igual, tá todo mundo igual, cara. Então acho que é isso aí. Né, essa época me trouxe para esse ambiente, que não era o ambiente que eu gostava e que eu fiz a maior parte do tempo, né? Então eu tive que ter um rompimento ali, eu tive que romper com aquele ambiente, me afastar de muitas pessoas, procurar outros tipos de ambiente que tinham a ver com o que eu queria para mim, que era esse crescimento, né? Ter sucesso, ter uma estabilidade financeira melhor, poder dar mais segurança para minhas filhas. Então eu tive que romper com isso aí, sair totalmente disso. Eu parei de beber, por exemplo, faz 7 anos que eu não bebo. Bebida alcoólica, né? Então, nessa época saía, bebia. Então, no dia seguinte estava ruim para trabalhar. Não consegue treinar, não consegue estudar, não consegue fazer nada. E esse ambiente, eu tive que romper com tudo isso. Então, eu parei de beber, eu parei de frequentar os lugares que eu frequentava. E é uma coisa difícil, né? Que você imagina ali que você tá perdendo muitos amigos. Mas, na verdade, a maioria não era amigo, né? Não. Eram pessoas mais que se aproveitavam ali de você, da situação e tudo mais. Então, cara, eu tive que romper com tudo isso e começar a me envolver e fazer outras coisas. Então, voltei a treinar, voltei a estudar, né? Parei de beber. Então, aí eu comecei a girar essa chave e me dedicar ali, né? Muito. E aí o resultado começou a vir. Né? 3 anos seguidos fazendo isso, veio a promoção, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas nesses 3 primeiros anos e nessa fase que eu estava ruim, que eu fiz essa autoanálise, eu estava correndo um grande risco ali e quase fui demitido. Caraca, olha isso. E ali naquele momento... Como que você sabe disso? Você ficou sabendo quando? Vamos mudar a pergunta. Ele conversou comigo. Depois ou nesse no momento? No momento? Nesse momento. Isso te ajudou a fazer a autoanálise? Total. Já vinha ali, né, nessa busca... E acho que ele pensou, ele pensou, né? Ele falou, cara, pô, eu sei quem é esse cara, eu preciso ajudar ele e não só empurrar ele aqui agora, né? Caraca, olha como o mundo dá volta. Você ajudou ele lá atrás, aí ele num determinado momento, né? Por isso que o mundo, você colhe o que planta, né? Total. Se você colhe mágoa, né, discórdia, você planta isso. Você vai colher. Não importa se vai ser no mês que vem, no ano que vem ou daqui a uns anos, mas você vai colher. E se você planta coisas boas, desenvolvimento, transborda na vida das pessoas, às vezes, você vai colher isso. Total. E que coisa, como isso faz a diferença, e foi legal se tocar nesse assunto, não é? Não, o pessoal sai para beber, tal, tudo amigo, né? Então, quanto você está perdendo, quanto que essa roda de amigo...
Eu fico pensando, toda vez que a gente passa em frente, eu e a Vilma tá passando, né? E passa em frente a um bar, por exemplo, vê alguém no bar lá tomando cerveja, naquela roda de amigos, né? E ela fala assim, puxa, graças a Deus que você não bebe, né? Mas você vê como é um ambiente que você não percebe e você está envolvido nisso. Porque você não enxerga, cara. No fim você está lá, está conversando lá, blá, 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 e não sai daquilo e está todo mundo no mesmo nível. Ninguém quer sair disso. Não. E assim... Que coisa louca, né? É assim, o que eu vejo, né? O problema não é você ir lá uma vez, o problema é o cara que frequenta, né? O frequentador. Que tem isso de um hábito, um ritual, né? Um ritual, uma rotina ali. Estilo... Um lifestyle, né? Meu... E eu vou falar uma coisa pra você, muita gente que vai faz o corte aí pra dar um conselho bacana. Muita gente não vai gostar e vai achar ruim e tal. Mas sei lá, vou chutar um número aqui, de cada 10 pessoas que bebem, eu acho que umas 2 sabem beber. Que é aquela pessoa que vai tomar duas cervejas ali, ela vai degustar, não vai fazer mal para ela nenhum, e ela consegue parar. A grande maioria não consegue fazer isso. As pessoas não têm limite, e quando elas não têm limite e elas começam a beber e passar do ponto, eu sei porque eu fazia isso, elas estão numa fuga. Elas estão fugindo de algo, elas estão com algum problema e elas não conseguem encarar isso. E aí, esse mecanismo é um meio, né, de fuga, de você fugir. Caraca. Então, assim, de cada 10, 2, 3 ali que realmente sabem beber e o restante não sabe. Tá com problema, tá fugindo de algo e nem vai aceitar isso que eu tô falando. E eu falo com propriedade, porque eu fazia isso. Cara, só isso aí dá um episódio. Não, dá um episódio mesmo. E o que é legal é que essas pessoas, essas 8, você falou de 10, 2, sabe, tal. E essas 8, elas acham que estão no controle. Total. E não estão. Não é? Elas acham que estão no controle. Na hora que eu quiser, eu paro. E não para. Não para, não sabe, não consegue. Que legal. E começa a virar uma frequência, né? O que é um dia na semana, começa a virar 2, 3. Aí ela começa a beber, às vezes, 1, 2 por dia. No final de semana dá aquela exagerada. E aí tem uma porrada de estudos sobre os malefícios que o álcool causa pra gente e como isso prejudica a gente. E até um recado para quem tem filho também, né? O que você tá passando e o que você tá mostrando pro seu filho quando você bebe ali com uma certa frequência, você muda o seu estado ali devido aos efeitos que o álcool causa. O que você tá mostrando pro seu filho? O que seu filho vai fazer por consequência disso? Ele também vai ser o mesmo tipo de pessoa por conta do exemplo, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande. E assim, o que você perde de estar presente realmente com seus filhos quando você tá com a bebida ali? Porque o cara começa a virar ali, alterar ali e tudo mais. Cara, ele não curte o momento. E aí ele começa a pensar só na bebida. Se acaba, vou ter que buscar. E perde o momento com os filhos. Depois, o que vai acontecer algumas horas depois ali? Esse cara vai deitar e vai dormir, porque já tá alcoolizado. E a vida passa e ele tem aquela vida medíocre ali, não vê os filhos crescer, não está presente, não participa. E sabe o que acontece? Além disso, esse cara cresce e aí o filho não vai mais direito na casa dele. E aí ele reclama, meu filho não vem me visitar. Ah, claro. Na infância, o filho reclamava que o pai não era presente, que o pai não dava atenção. E na velhice desse pai, ele reclama que o filho não é presente, não tá. Só que você planta, você colhe. O que você planta. Não é? Total. Então isso aí foi um hábito que mudou sua vida, né? Até uma pergunta que eu ia fazer, um hábito que mudou sua vida. Ter o nível de consciência que é quando você está ação, não tem algo melhor no mundo do que isso, né? Quando você perde esse nível, você faz um monte de besteira, um monte de coisa errada aí. Constrangimento. Então, assim, não tem nada melhor do que você estar ação, estar consciente, poder aproveitar o momento, ver o que está acontecendo, conseguir conversar, lembrar do que você está conversando, né? Então, não tem nada melhor que isso. Atende aí. Dá uma pletada. E isso que você está falando é interessante porque também é um pouco
daquela... Como que as pessoas... tem sempre alguém observando, né? E nesse caso da bebida também, né? Total. Pô, tem sempre alguém observando ou carregando um... E principalmente os filhos, né? Total. Nossa. Que se fala assim, ó, pô, filho, olha, não bebe que não é bom. Ó, não fuma porque não é bom. Mas você tá bebendo e tá fumando. Meu, ele vai fazer o que você tá fazendo e não o que você tá falando. Total. Não é? Ô Saviola, pô, legal, a gente entrou nessa... Nunca tínhamos falado disso em mais de 200 episódios, 209, né, a produção comentou. Não tínhamos falado disso, mas foi muito legal esse caminho que a gente chegou. Agora, fala uma coisa pra mim, voltando agora pro negócio. Quando você entrou, era uma realidade que não tinha condição de pagar pro diretor de expansão mais que R$4.000. E hoje você já falou que é outro cenário, tá ganhando muito bem, obrigado. E qual foi a mudança que fez esse projeto, né, que estava se tornando realidade, em se tornar uma realidade lucrativa? O que você acha que foi os acertos que a gente pode deixar de dica para o empresário aí? 3 dicas nesse processo de expansão para ele ser lucrativo. Porque eu já cansei de ver empresário crescendo, mas ele não vê dinheiro no bolso. Não vê lucratividade, não cresce de uma maneira saudável. Qual foi as 3 grandes coisas aí que você falaria de dica aí? Legal. Quando a gente fala de franquia, a pessoa que compra uma franquia, ela compra porque já é um modelo validado, que deu certo e que dá resultado e que dá lucro. Então o cara busca isso, trabalhou a vida inteira, juntou um dinheiro, agora eu quero empreender, mas de vez de eu criar o meu negócio, pensar em tudo e tal, e talvez nem tenha experiência para fazer isso, vou pegar um negócio aqui que já deu certo. Uhum. Tudo isso legal, muito bom, né? Com certeza vai ajudar o cara. O problema no mundo das franquias é que a maioria das franquias, ela te vende esse negócio que realmente deu certo, que é lucrativo, te entrega um manual e depois tchau. O cara tem meio que se virar. Tá. Uma das coisas que fez a gente com certeza dar certo foi o tipo de suporte que a gente presta para esse franqueado. Uau. Que ele é constante, ele é toda semana tem treinamento. A gente visita as unidades ali com frequência para aplicar os processos de auditoria para ver se está tudo nos conformes. Então, assim, a gente tem um playbook do que dá certo, né? Como que lidera, como que vende, como que treina, como que faz o acompanhamento para ver se tudo isso está acontecendo. Então, eu ensino esse cara, mas não basta eu ensinar. Eu tenho que fazer esse acompanhamento. Né? E reensinar muitas vezes. E reensinar, entender as dificuldades, novamente. Treinar novamente. Então a gente sempre fez isso. Isso veio com base de uma frustração do Fábio do emprego anterior que ele teve numa franquia na qual não tinha o suporte. Falou, cara, não faz sentido pagar royalties para alguém e não ter nada em troca só pela marca, só pelo nome do cara. Isso não faz sentido. E a visão dele é que, principalmente a geração que tá vindo agora, ele já pensava isso lá atrás, não ia aceitar pagar royalties, pagar um percentual do que você fatura só para usar a sua marca. Você tem que ter essa entrega. Então ele sempre quis que a gente fizesse isso muito bem. A gente fez isso muito bem, né? Então, pegando um empreendedor que tem um negócio sozinho para dar uma dica mais palpável para ele aí, é que ele realmente fique em cima do negócio, que ele treine as pessoas. Primeiro, ele precisa ter processos, né? Como faz cada uma das coisas para poder treinar essas pessoas. Então, ó, tá aqui, o processo de vendas é esse, ó, assim, 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 assado. Faz para eu ver? Não tá legal, faz de novo. Não, vamos repetir. Melhorou essa parte aqui, vamos avançar. Então, ele tem que treinar as pessoas, porque as pessoas, esses gestores, eles querem cobrar, mas eles não treinaram, eles não ensinaram. Então, o primeiro passo, tem um processo. Depois, treine essas pessoas. E aí, na sequência, faça o acompanhamento para ver se elas estão fazendo. Não espere que elas vão fazer, porque elas não vão fazer, você tem que acompanhar. Acompanhando, você vai entendendo os gargalos ali, onde que tá errado, o que tá faltando, aí você treina de novo. Uhum. E isso é uma jornada constante. E eterna. E você tem um gabarito que você checa, vai cada 6 meses, cada 2 meses, não sei, você checa, ó, isso tem que fazer assim, tá fazendo dessa forma. Tem um gabarito, por exemplo? Tem. Isso seria, né, o processo. Então, por exemplo, vou pegar um processo da X-Prime.
processo de vendas. Quando o cliente chega lá no balcão para conhecer a academia. Então tem tudo o que ela tem que falar. Bom dia, seja bem-vindo ao X-Prime. Prazer, eu sou o Rodrigo. Qual é o seu nome? Como eu posso ajudar a cuidar melhor da sua saúde hoje? Está tudo descrito lá. O que ela faz no balcão. Abordagem. Quando ela passar do balcão, quais as perguntas que ela vai fazer para conhecer o cliente, entender o que ele quer, as dores que ele tem. Aí depois ela mostrar os diferenciais para depois apresentar o serviço de acordo com aquilo que ele explicou. Então tá tudo descrito. Então, por exemplo, quando a gente visita uma unidade, a minha consultora de campo da parte comercial, ela pede para a recepcionista atender ela como cliente. Então, ó, você é cliente aqui, só que ela vai com o checklist na mão. Fez sim, não fez não. Isso vai dar uma nota no final. Então, se ela tirar 9 a 10, tá excelente. 8, ok, abaixo de 7 está ruim. E aí vai gerar um plano de ação para o gerente da unidade corrigir aqueles problemas para que o atendimento seja um atendimento nota A. Então, assim, tem que ter esses processos. Cara, e isso que você tá falando, a gente tá pondo energia e foco no nosso comercial, né? Até o mês que passou agora, mês 6, a gente bateu o recorde de vendas dos últimos 3 anos ali, foi o mês que a gente mais vendeu e a concorrência para software de gestão só aumenta, né? E o que é interessante é que a gente dava o treinamento e tinha processo. Só que dava o treinamento e não acompanhava. Aí não dá. Porque a gente acha, e às vezes o empresário, ele tem o domínio do processo na mão. E para ele assimilar, é mais fácil algo pertinente ao negócio dele, porque é uma coisa do dia a dia, ele vive isso, ele dorme pensando nisso. Só que quando esse mesmo empresário vai ver algo novo, ele precisa ver 10, 15 vezes o assunto para ele realmente aprender e dominar. Exato. E ele não se coloca, e eu falo por mim também, não se coloca no lugar da pessoa que não viveu aquilo todos os anos e você dá um treinamento de vendas. E acha que ela vai sair fazendo. Cara, e a gente começou a fazer esse acompanhamento, mas todo dia, todo dia. Todo dia, e aí pegava os pontos, ia olhar os números, e aí, mas daqui para cá tá diminuindo essa taxa de conversão, sal. E aí tinha treinamento. Até isso a gente veio fazendo desde o mês 4. A diferença que deu, poxa, foi 3.400 ligações, recorde de vendas. Não tem segredo. Não tem segredo, mas é aquela coisa do delegar e o delargar. Você pode delegar para ela fazer, mas aí depois que você delegou, você tem que acompanhar, tirar dúvida, ver se está sendo... Isso dá muita diferença, é um negócio simples. E o empresário tem a mania, ele se coloca na defensiva. Aí você fala, dá treinamento? A gente se colocava assim, a gente dá. Deu o treinamento. Não, quando criou o negócio, quando falou, faz 2 anos que ele não dá mais nada. E até é interessante você acompanhar o processo, porque as pessoas, elas precisam de um balizamento, né? Então não é que são ruins, mas precisa de um balizamento. Então você faz algo isso. Para dar ritmo, eu acho também. Isso, é dar ritmo, exatamente. Que nem a corrida do cachorro que eles liberam o coelhinho na frente, né? Exatamente. Precisa algo para orientar. Para dar ritmo. Então quando você dá o ritmo, então fala, que legal. E ela vai se sentir mais confortável também. Confiante. Confiante. Tem alguém apoiando, tem alguém ajudando. E tem uma coisa assim, mas eu confio que eles estão fazendo. Beleza, confie, mas confira. Tem que estar conferindo sempre, porque às vezes ela está fazendo errado, não por mal. É verdade, isso. Por estar com alguma dificuldade. Interpretação do que foi falado. Então, assim, você precisa conferir, você precisa acompanhar para entender ali. Aí eu sento com a pessoa, vejo que ela está fazendo errado, aqui você está fazendo diferente do que foi combinado. O que está acontecendo? Então, o feedback ele não vem no intuito de bronca, né? Ele vem no intuito de evolução. De entender o que está acontecendo. Você está com dificuldade? Eu estou com dificuldade nisso aqui, não tem problema, vamos treinar. Vamos alinhar. Beleza? A gente treina, ela começa a fazer. Acompanhei de novo, a pessoa não está fazendo, eu sento de novo. E aí, o que está acontecendo aqui? Porque você falou que estava com dificuldade, eu te treinei. O problema é dificuldade ou você não está querendo fazer? Eu não estou fazendo por causa disso. Opa, então é comportamento. Então tem que ter uma conversa mais firme ali com a pessoa para entender, né, o porquê que ela não está seguindo as recomendações ali. Tá, e aí é uma situação delicada. Por exemplo,
O treinamento técnico, você corrige. Mas o comportamento é até difícil de avaliar. Você tem que avaliar em cima de algo mensurável, né? Mas como é que você pega, você lida, e eu não sei se tem, né? Mas com comportamentos que não estão alinhados com a sua cultura. Por exemplo, que nem você falou, é verdade. Não por mal, né? Porque a gente pressupõe que quem está na sua empresa tem a linha parecida com o negócio, vai querer o bem do negócio. Mas vamos supor que você pega uma pessoa que sabotadora, talvez que minta, que tem alguma... Você tem feedback para corrigir esses tipos de comportamento? Ou não? Aí é diferente de um treinamento. Como é que você lida? E não sei se você já passou por essa situação, sem citar nomes. Sempre, né? Tem. Eu acho que assim, essa pergunta é fundamental, né? O que está acontecendo? Aí ela vai te falar, por exemplo, foi dificuldade, eu treinei. Aí ela continua não fazendo aquele processo. Aí eu já vou mais firme, né? Tipo, cara, dificuldade acho que não é. O que tá acontecendo? Fala pra mim de verdade. Você precisa me falar, senão não tenho como te ajudar. Aí essa pessoa vai te falar. Ah, não tô fazendo porque não acredito, não tô fazendo porque eu não gosto. Ela vai te dar algum motivo ali. Aí, em cima desse motivo, eu vou dar a devida tratativa. Eu tenho 2 ferramentas que a gente usa lá que ajudam quando acontece esse processo. A primeira delas é você conhecer o seu colaborador. Conhecer é você sentar com ele durante 1 hora e conversar mais sobre a vida dele, entender mais quais são os seus objetivos de vida, os seus propósitos, as dificuldades que ela tem em cada uma das áreas da vida. Uma conversa bem pessoal mesmo. A partir do momento que eu entendo os objetivos dela e aonde ela quer chegar, me facilita dar um feedback desse. Tá, você tá falando pra mim que você não quer fazer. Tá, mas por que você não quer fazer? Ah, eu não gosto, eu não sei o que tem. Tá, mas você falou pra mim que queria ser tal pessoa, que queria estar em tal lugar. Pessoas que querem isso, elas fazem o que tem que ser feito. Elas não fazem somente aquilo que elas gostam, o que elas querem, né? Você não é criança. Então, pra você chegar nisso, você tem que cumprir com umas coisas. Faz sentido pra você ou não? Aí ela, puta, não, verdade. Então eu tento mexer com a pessoa relacionado com aquilo que ela quer pra ela. É mais fácil ela fazer por conta de um objetivo próprio do que por conta do que você quer e dos seus objetivos. Então essa é uma ferramenta. E a outra é o contrato empreendedor, onde eu pego uma folha de papel, risco no meio, coloco seu nome de um lado, Bessani, Rodrigo. Bessani, você vai trabalhar comigo aqui agora e eu espero isso, e coloco tudo que eu espero, tanto das competências técnicas como de comportamento. Você tá de acordo para trabalhar aqui comigo? É dessa maneira. Você tá de acordo? Assina aqui para mim. Bessani, o que você espera do Rodrigo como seu líder? Ah, eu espero que você me treine, me dê feedback, seja compreensível, listo lá. Tô de acordo, eu assino também. Então, quando você não cumpre com algo que está ali, eu já combinei com você já estava ciente. Então eu vou usar essas 2 ferramentas. Eu vou trazer o contrato empreendedor e falar, você combinou comigo que faria isso. O que está acontecendo? Por que você não está fazendo? Ah, não estou fazendo porque eu não quero, porque eu não gosto. Ela vai dar os motivos dela lá. Então eu vou usar tanto isso que você já acordou comigo, quanto aquela reunião, né, de conhecer ele e saber os objetivos dele. Ó, primeiro que você combinou comigo que você ia fazer. Né? E outra, você falou para mim que quer chegar em tal lugar, que quer isso, que não sei o que lá, blá, 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 blá. E aí, para ficar aqui, precisa fazer esse processo. Como que a gente pode resolver isso? Você tá certo, Rodrigo, vou passar a fazer. Aí eu relato tudo isso no verso desse contrato empreendedor. Coloco ali, relato ele, coloco a data, coloco a solução que a pessoa deu. Quando ela dá a solução, ela se compromete mais do que quando eu trago uma solução. E eu peço para ela assinar. Assina aqui. Que é uma confirmação de que você está se comprometendo a fazer o que você colocou aqui para mim. Então a gente usa essas 2 ferramentas. Essas ferramentas estão num processo de liderança que eu criei. Tem até um curso que eu vendo hoje, que ele é o mestre da liderança, que ele passa esse passo a passo. São 8 passos. Depois ele passa por um módulo de treinamento, acompanhamento, feedback. E mais um módulo dos tipos de reuniões que a pessoa tem que fazer com os liderados para evitar que coisas desse tipo aconteçam também. Você colocaria essas coisas nessas dicas do crescimento saudável de quando você entrou para cá?
Eu não entendi. Quando você entrou, não tinha condição financeira de pagar um bom salário para você. Hoje tem. Essas coisas ajudaram a chegar nesse ponto? Total, porque aí você consegue fazer com que as pessoas entreguem mais, né? Eu falo que nos 3 primeiros anos ali eu dei muita cabeçada, não conseguia ter sucesso, aí a partir do momento que eu voltei a estudar, tive aquela mudança que nós falamos aqui, estudando com muita frequência e aí começando a criar esses processos, né? As coisas começam a andar. E é um tratamento muito humano, né? A partir do momento que eu me interesso mais pela pessoa, quero saber quais são os seus objetivos, quero ajudá-las a atingir esses objetivos, a pessoa tende a entregar mais. O engajamento dessas pessoas aumenta quando você tem essa liderança mais humanizada. Então, com certeza, né, esse tipo de liderança traz mais resultado para o negócio. Bacana. Ô, Rodrigo, nós estamos na reta final aqui, né, Bess? Reta final daria para falar mais um bom tempo, mas o tempo passa, o tempo voa. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que eu ou o Bess, nós deixamos de perguntar para você? E se você estivesse no nosso lugar, você teria perguntado? Tá. Algo que eu acho que é interessante de falar aqui também é um pouquinho sobre a expansão, né? E das oportunidades que a gente tem de investimento hoje que pode... Todo mundo que está assistindo aqui pode, de repente, querer ter acesso. A gente vem crescendo muito nesse sistema de franquias, né? Que entrega esse modelo pronto, validado, que é lucrativo, que já está há 13 anos no mercado. E o investimento, ele é um investimento alto. Quando a gente fala do Max Prime, a gente está falando de 3,5 milhões, 4 milhões. Quando a gente fala de uma hashtag, é um investimento de 1.200.000, 1.300.000. E nem todo mundo tem esse valor para investir. E algo que a gente está fazendo para ajudar e dar a possibilidade de as pessoas investirem nesse mercado, que é um mercado próspero, que está crescendo e que vai crescer muito mais. Só para você ter uma ideia de crescimento. Hoje no Brasil, 7, 8% da população brasileira faz atividade física em academia, exercício físico em academia. Nos Estados Unidos a gente fala de 23%. Nossa. Então esse negócio vai crescer muito mais. O pessoal está abrindo muita academia, vai quebrar, não vai quebrar. Porque vai ter esse aumento da população treinando dentro de academia. E aí o mercado está crescendo muito, mas que para se investir e participar tem que ter muita grana. Então o que a gente fez? E a gente começou isso pela hashtag, também vai ter na X-Prime. A gente tem um investimento em cotas. Então, por exemplo, uma unidade da hashtag que custa 1.300.000, você consegue comprar 10% de uma unidade nova que a gente vai abrir com 130 mil reais. Então o cara consegue investir, né? Colocar esse dinheiro, ele poderia pôr no banco e ganhar 1% ali na Selic limpo, ou ele pode abrir uma academia que pode entregar 3, 4, 4,5% de retorno, né? Então vamos pegar uma conta fácil, se fosse 100 mil, ele poderia, de vez de ter R$1.000 no banco de lucro, ele poderia estar tendo 3, 4, 5 mil reais em cima dessa cota. E a gente está com esse modelo em andamento, abrimos várias unidades nesse formato, onde a gente junta um grupo de 10 pessoas. A gestão desse negócio é feita por nós, né? A gente tem uma outra empresa que faz a gestão do negócio, que é pagamento de conta, parte financeira, cobrança do gerente da unidade. Ele faz o papel de dono, né? Representando esses 10 cotistas. E esse cotista, ele se torna um sócio investidor, ele não tem que participar, ele não tem que operar o negócio. Então ele continua ainda no trabalho dele, continua fazendo as coisas dele, mas conforme ele for tendo dinheiro, ele pode ir comprando essas cotas. Que modelo legal, interessantíssimo. Bacana mesmo, né? Bess? Eu gostei demais. E assim, a ideia é que ele entre em uma, entre em duas, só que daqui, sei lá, alguns anos ele vai ter 10 cotas, é uma unidade. E essa pessoa pode estar tendo de renda de 20 a 45 mil mensais, né, quando ele tiver essas 10 cotas, que seria o valor, né, financeiro de uma unidade, né? Então eu tenho unidades hoje entregando 30, 40, 50 mil reais de lucro líquido, né? Então quando eu falo em 40 mil reais, o cara, se tiver 10, ele vai ter aproximadamente esse lucro aí. Então, pensando em futuro, pensando em aposentadoria, não cometer os erros que eu cometi lá atrás, que gastava tudo, né? O cara que poupa, que guarda, ele de repente poderia estar fazendo esse investimento. Essa seria uma baita opção. Bacana. Se você ficou aqui até este momento, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like. Vamos fazer uma brincadeira aqui, Rodrigo. Se as pessoas deixaram quantos likes, você voltaria aqui para a segunda edição do episódio? Hein? Quantos likes? Quantos likes vocês têm em média aí? O último que a gente jogou de meta, acho que foi 100 likes, né?
Porque em média são 20, 30. Um desafio forte seria 100 likes. Então pode colocar aí. Se bateu, eu volto com certeza. Tá certo, é isso aí. Nós estamos até com o Belmir. Nós fizemos esse desafio, foi 200 likes o dele. E bateu 200 likes lá do Belmir. Vamos bater 100 aí e a gente volta, com certeza. Então tá bom, então tá ótimo. É isso aí. Até quinta-feira, gente. É isso aí. Valeu e até a próxima. Fui! Até.